Agora vamos falar sobre essa questão da carne, sobre essa questão da saúde pública também. Já está na linha para conversar com os amigos ouvintes da Rádio Jandaia FM. O Gregório Mendes, ele é fiscal estadual agropecuário da ADAB, médico veterinário. Gregório, bom dia. Primeiro, que você possa falar para a gente como é feita essa fiscalização aqui em Santo Antônio de Jesus, aqui na nossa região. Qual a estrutura de fiscalização e a carne para ser liberada? Como é que ela tem que estar? Quais os procedimentos, Gregório? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jandaia. Na verdade, Léo, a ADAB, ela trabalha, né, na parte de defesa sanitária animal, na parte de inspeção de origem animal e vegetal, né? Na verdade, a gente tem todo esse controle sanitário, desde a fazenda, da indústria à comercialização. É que a gente chama a chamada cadeia PP, do pasto ao prato, né? Então tem todas as boas práticas de produção, isso lá na fazenda, e as boas práticas de fabricação a título da indústria, a fim de quê? De garantir, né, a segurança dos alimentos que vão à mesa do consumidor. Agora, no caso, na criação, seja lá como for, como é possível, como é que vocês chegam a fiscalizar, já que são tantas as fazendas, né? Como é que vocês fazem isso? Pronto, existe, né? Toda fazenda ela tem que ser cadastrada ao órgão de defesa, no caso a ADAB, né? A título de frigorífico, né? A gente fiscaliza, ou seja, que é uma inspeção sanitária veterinária permanente, né? A gente fiscaliza desde a chegada dos animais vivos ao estabelecimento, a saída dessas carnes aqui do estabelecimento. Agora, verdade, sim, prossiga, pode concluir. Na verdade, são dois tipos de inspeção, né? Nós chamamos uma inspeção antemortem, ou seja, ainda o animal está vivo, e uma inspeção pós-mortem, após a morte do animal, né? Onde são inspecionados órgão por órgão, víscera por vísceras e carcaças, todas inspecionadas, né? Para a gente realmente dar uma segurança alimentar desse produto que está saindo aqui do frigorífico. Certo. Agora, a incerteza muito grande em relação a tudo isso que foi divulgado. Então, como é que, né, você é uma pessoa que trabalha na área, né, que trabalha aí na inspeção, viu esta notícia de que pessoas que deveriam estar fiscalizando, na verdade, foram grampeadas, foram gravadas, claro, com autorização da Justiça, pela Polícia Federal, recebendo até o dinheiro ou recebendo pagamento em carne mesmo, né, para liberar algum tipo de irregularidade na carne. Então, nós gostaríamos de tirar aqui algumas dúvidas, como, por exemplo, o pessoal associou logo a questão de câncer, né? Uhum. Como é que você recebeu essa notícia? E já respondendo pra gente, a carne podre ou a carne vencida, ela pode causar câncer? Léo, na verdade a gente recebe uma operação, né, notícia de uma operação desta, né, com surpresa, né? Mas eu digo que essa operação da Polícia Federal, né, batizada de carne fraca, ela é bastante salutar para a sociedade brasileira. Por quê? Porque ela irá realmente separar o joio do trigo, né? Mas eu gostaria de ressaltar que não podemos de maneira nenhuma macular a credibilidade do Serviço de Inspeção Veterinária Federal, ou seja, por conta de um fato isolado. É claro, né, que a Polícia Federal já está investigando e cabe futuramente à Justiça punir os verdadeiros culpados ao rigor da lei. Mas nunca podemos generalizar e colocar em dúvida um serviço composto, né, de profissionais altamente íntegros, honestos, gabaritados e competentes. Ou seja, a nossa carne brasileira é segura. A carne brasileira é segura. Aí, algumas dúvidas que começam a surgir, né? O delegado, por exemplo, explicou que problemas encontrados iam desde mudar a data de vencimento e a embalagem de carnes estragadas que eram usadas como matéria-prima para embutidos, até injetar a água em frango para alterar o seu peso e mascarar a deterioração de carne com o uso de ácido ascórbico. Explica aí pra gente, isso
já chegou a ser flagrado? Esse tipo de prática ele é comum para o pessoal tentar obter mais lucro, burlar? Como é isso aí? Na verdade, aqui o estabelecimento da gente, ao qual eu fiscalizo, tá entendendo? Ele é um estabelecimento que presta serviço, tá entendendo? Não existe aqui a parte de industrialização. Certo. É apenas a parte relacionada à questão de abate, tá entendendo? E posterior à entrega do produto, ou seja, a carne já inspecionada. Aqui não temos esse problema. Aqui no caso eu falo, o senhor presta serviço aí também para o frigossagem, não é isso? Né? Sei. É o matadouro frigorífico aqui de Santo Antônio de Jesus. De Santo Antônio. Relacionada ao consumo, como você perguntou, ao consumo de carne estragada provocar câncer, né? Geralmente, essas carnes estragadas, ela pode ocasionar infecções gastrointestinais graves, mas dificilmente poderá levar a pessoa ao câncer. Dificilmente. Agora, essa história do papelão que o pessoal colocou aqui, 2 anos de análise, diz o delegado, desde a utilização de papelão por essas empresas até empresas como JBS, BRF, para colocar esse tipo de situação em comidas, para fazer enlatados e outras coisas que podem prejudicar a saúde humana. Essa história do papelão, não sei, aí tem gente dizendo que houve uma má interpretação, que não é papelão na carne, sim a embalagem só. Na verdade, a polícia, como frisei anteriormente, a Polícia Sim. Federal está ainda em processo de investigação, entendeu? Eu acho ainda bastante precoce a gente chegar, né, e realmente... E falar alguma coisa, sei. Uma informação dessa para a sociedade. Como foi divulgado. Agora, Foi divulgado, o que é que o consumidor pode notar, deve observar a olho nu? Qual é a sua dica? É a questão do cheiro? É a questão... Tem alguma situação da coloração da carne? Aí às vezes já teve gente que já teve a carne com uma manchinha, não sei, violeta, assim um pouco azulada. O que é que se deve observar na carne para que a pessoa tenha algum tipo de suspeita? Além dos selos, é claro, né? Em primeiro lugar, Léo, eu gostaria de enfatizar a questão da carne inspecionada, né, oficialmente, né? Está gerando todas essas controvérsias, tudo. Como frisei anteriormente, a carne brasileira é uma carne segura. Não podemos, de maneira nenhuma, tá entendendo, adquirir carne de origem duvidosa. Ou seja, carne de origem o quê? Clandestina, né? A carne, ela tem que ter o quê? A título, vamos falar, a título de comercialização, lá a título de açougue, né? O que o consumidor deve observar, né? Essa carne, ela tem que ter uma coloração vermelho, cereja, né? Brilhante. O odor, ele tem que ser um odor, o cheiro característico de uma carne fresca, né? Tem que ter a ausência de outros odores estranhos. Essa carne, ela tem que ter uma certa elasticidade, né? A gordura, essa gordura da carne, geralmente ela é amarela clara, no caso de bubalinos, ou seja, no caso de búfalos, que também às vezes esporadicamente é abatida aqui, essa gordura é um pouco mais esbranquiçada, ok? E no local de compra, a pessoa tem que o quê? Se certificar se essas carnes estão realmente carimbadas, né, com selo de inspeção e exigir o certificado sanitário dessa carne. O consumidor tem, né, o dever e o direito, tá entendendo, de cobrar esse certificado sanitário. E observar a questão de higiene do estabelecimento. Essa carne, ela tem que estar acondicionada dentro de balcão frigorífico, tá entendendo, numa temperatura de até 7 graus. Essa temperatura, ela serve para poder o que? Aumentar a vida de prateleira da carne, certo? Essa temperatura, ela inibe o crescimento microbiano, então esse balcão frigorífico tem que estar numa temperatura de até 7 graus centígrados. Certo. A gente sabe, como o senhor falou, que aqui há uma fiscalização muito grande em cima do serviço prestado até pelo frigossagem, no sentido do corte, não é isso? A distribuição, não necessariamente a industrialização. Mas o senhor poderia falar alguma coisa para a gente sobre esse tal ácido ascórbico, que o pessoal diz que, popular vitamina C, que é utilizada para maquiar a coloração, assim, o tipo da carne? Na verdade, esses produtos, eles são conservantes, né? Conservantes. Os famosos conservantes. Os conservantes, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, é um antioxidante. E tem também o ácido sórbico, né?
que é um conservante poderosíssimo dos alimentos, né? Ele preserva, na verdade, a cor vermelha da carne. E tudo isso, a legislação, ela permite, mas tem um determinado percentual que pode ser adicionado a esses produtos. Passando desses percentuais, tá entendendo? Isso se caracteriza uma adulteração, uma fraude, né? Que vem em contraponto à saúde pública. Porque o uso, né? Aí vem a questão, o uso prolongado, né? Desses produtos fora da dosagem que a legislação determina, pode, um tempo prolongado de exposição a esses produtos, provocar câncer aos consumidores. Não estou dizendo que provoca diretamente, mas um uso prolongado, bastante prolongado, pode com o tempo provocar câncer. Então, esse é o cuidado de realmente observar, tá entendendo? No caso fiscal, observar se realmente esses produtos estão sendo usados de maneira correta. Muito bem, estamos conversando com o Gregório Mendes, que faz esse trabalho aqui à frente do Frigossage, também, né, a DAB. Em resumo, o senhor pode dizer, pelo que o senhor disse aí no começo, que não há motivo para tanto pânico. O pessoal está dizendo que houve sensacionalismo na maneira que foi divulgado, e claro, e o pânico criado pelo que se ouviu também, né? Como até uma das informações foi a descoberta no Paraná de que alunos da rede pública estadual consumiram salsicha de peru sem carne de peru, preenchida aí com proteína de soja, fécula de mandioca, carne de frango, e que isso aí deu início às investigações, né? Este servidor que não aceitou participar dessas situações, deu até uma entrevista ontem no Fantástico, falando sobre isso. Injeção de água no frango também, que foi outra coisa aí mostrada, mas enfim, assim, algumas dessas práticas, muita gente tem até suspeita de que existe, né? Mas foi uma situação que a Polícia Federal pegou ali em gravação. Diante disso tudo, o que é que o senhor diz aí ao pessoal? Esse pessoal vai ser punido? Isso é uma coisa muito pontual, como as autoridades estão dizendo, o senhor acredita? Como eu relatei anteriormente, é um fato isolado, né? Não podemos colocar em risco a credibilidade de um serviço de inspeção por conta desse fato isolado. A carne brasileira é uma carne totalmente segura, né? Totalmente segura. Então é isso que eu gostaria, né, de deixar essa informação para todos os ouvintes, que a carne nossa brasileira é segura. E gostaria de ressaltar um pouco aqui o trabalho que nós fizemos, né, à frente da DAB, né, com parceria, parceria do Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Vigilâncias Sanitárias Estaduais, Municipais, Secretarias de Educação, e sempre colocar a questão da educação, Léo. A educação está acima de tudo. Então, o importante de tudo é a gente repassar essas informações, e a educação, ela é continuada, tá entendendo? É claro que a fiscalização, ela complementa esse processo de educação, tá entendendo? Estamos aqui realmente para poder fiscalizar, para poder realmente certificar. Santo Antônio, hoje, é referência para toda a Bahia, referência para o Brasil. Foi tanto que doutor Gilmar foi proferir uma palestra fora do estado, justamente por ser, né, um ponto de referência para todo o estado, e dizer que estamos, né, trabalhando, que estamos, né, determinados a realmente ofertar, né, produtos de segurança à população. E frisar que qualquer forma de abate clandestino, a população tem que participar, tem que denunciar. Tem aí o doutor Luiz Geraldo, esse baluarte, né, que trabalha diretamente na gerência de Santo Antônio de Jesus, que foi também um dos grandes responsáveis por essa conquista, né, nossa aqui, da região nossa aqui de Santo Antônio de Jesus e Recôncavo Baiano como um todo, tá entendendo? Então, é só denunciar. Eu gostaria que a população participasse efetivamente desse processo, tanto de construção, participasse desse processo de construção, né, de realmente a gente imbuir a responsabilidade de todos nesse contexto maior que é chamado a saúde. Eu sempre digo que o verdadeiro pilar da saúde pública é a prevenção. Então, o trabalho da gente é um trabalho meramente preventivo, ou seja, é um trabalho preventivo que visa melhorar a qualidade de vida da população.
Ok, muito obrigado mais uma vez. São 7h32. Gregório, obrigado aí pelo seu esclarecimento. É um momento que a necessidade aí de realmente tranquilizar o pessoal. Afinal de contas, né, a nossa carne aí sempre teve um respeito no mundo inteiro. E é claro que um trabalho desse, como o da polícia, tem que existir até para controlar, tirar uma situação ou outra de alguns, infelizmente, de algumas pessoas que deveriam estar fiscalizando e se envolvendo em casos de corrupção e que sejam punidos, tanto quem foi corrompido como quem corrompeu também. Mais uma vez, muito obrigado, Gregório, um bom dia. Ô, Léo, eu que agradeço, viu, a sua tristeza e gostaria de parabenizar o seu excelente trabalho, viu? Tá bom? Um bom dia a todos. 7h32 na Bahia. Claro, o que a gente tem que chamar a atenção também é que o que os médicos vêm aqui alertando. Independente, aí já muda até um pouco o foco do assunto. Gente, carne não é algo que você tem que colocar na sua mesa exatamente todos os dias. Essa coisa de comer carne todo dia é muito da nossa cultura aqui. Talvez pela nossa facilidade de produção, pelo acesso. Eu digo carne vermelha. Então é ideal que você também possa fazer uma variação, né? Por exemplo, uma carne dessa, com a situação dessa, né? O doutor Gregório falou agora há pouco, né? De que o problema é a quantidade que se consome, a quantidade de produto que se coloca, independente disso, seja carne saudável ou não, não é saudável você colocar no seu hábito todos os dias comer carne. Aí você pode variar com peixe, você tem um frango, você tem outras situações, eu digo carne vermelha, que os médicos sempre batem aqui nessa tecla. É outro vilão, né? Até para doenças como situações. Um médico estava fazendo uma comparação de que talvez tanto quanto o açúcar, exageradamente, que o pessoal bate, que o pessoal fala, o sal, a carne também em excesso, ela traz vários males aí à saúde ao longo do tempo.